Olá, eu vou mostrar para você agora esta imagem. Dá uma olhadinha aqui. Parecem pipoquinhas, feridinhas, alergias, né? Mas olha esse trecho desse relato. Era como um choque elétrico dentro de mim. Esta é uma das maneiras que os pacientes relatam a doença herpes zoster. Você certamente já deve ter ouvido falar em algum momento, porque tem havido muitas campanhas nesse sentido de explicar o que é o herpes zoster. Antigamente se falava de cobreiro, né? E alguns dados aqui que são importantes, no decorrer da nossa conversa, eu vou passar algumas informações, mas nós vamos falar justamente sobre isso com o médico infectologista, Dr. Luciano Correia Ribeiro. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui neste momento, falando de uma doença que tem uma incidência na população razoável a partir de determinados grupos populacionais. Bom, inicialmente, o herpes zoster, ele é muito, né, a informação que se transmite é que é o mesmo vírus da catapora. Então, quem teve catapora tem o vírus no corpo, é isso? Na verdade, o nome do vírus, herpes zoster, chama-se varicela zoster. E grande parte da população se infecta quando criança ainda, né? E boa parte é assintomática. Quando manifesta sintomas, a principal característica, né, é o que a gente conhece como catapora, que é uma doença benigna, de certa forma, autolimitada, que após o período de infectividade e de manifestação clínica, que são as vesículas pelo corpo todo, o indivíduo ele evolui para a cura naturalmente. Porém, o vírus ele fica incubado nas terminações nervosas, que a gente chama de gânglios. E ele pode ficar lá pelo resto dos nossos dias. Se em algum momento da nossa trajetória houver algum desequilíbrio imunológico, então aquele vírus que estava adormecido, que a gente chama tecnicamente de latente, ele pode reaparecer novamente na forma dessa lesão aí, que a gente conhece como herpes zoster e a população popularmente como cobreiro. A gente vê, assim, muitas informações acerca das feridas, né? Isso. Mas entre os relatos, relata-se, era muita dor, como se queimasse a pele toda, a pele estava sensível, perdia a sensação do lado direito, é muito violento, não só pela dor, mas pela diversidade da dor. Quais são, assim, além da, né, a gente está falando de dor aqui, mas assim, que tipos de sintomas, né, quando ele está, né, ativo, o zoster, ele pode trazer, doutor, então, e a gravidade desses sintomas? O que chama atenção, que tem chamado a atenção para o herpes zoster nesse momento, é justamente a sequela maior que ele deixa, que é o nervo inflamado. O nervo é igual a um fio, e aí na hora que o vírus é reativado, por uma questão de desequilíbrio imunológico, então aquele nervo ele é inflamado e surgem as vesículas, né? Em geral, o paciente tem dor 1 a 2 dias antes e depois surge a vesícula. E o que fica, que lembra, marca mais a população é a dor pós-infecção, que a gente denomina de nevralgia pós-herpética. Porém, o vírus do herpes zoster na sua fase ativa, ele pode levar a uma série de outras complicações. Isso vai depender do local em que ele aparece, que a gente chama de dermátomo. Por exemplo, ele pode aparecer na face, ele pode aparecer nos olhos, ele pode aparecer na região auricular. E nessa região aqui mais central, está muito próxima do sistema nervoso central. Então, é muito comum um paciente que tem esse tipo de lesão ter um acometimento ocular grave e podendo, inclusive, o vírus migrar para o sistema nervoso central, levando a um quadro que a gente denomina de encefalite. E essa encefalite é uma doença grave que pode, inclusive, levar ao óbito. Então, a manifestação clínica e as suas sequelas, elas estão diretamente relacionadas ao local de onde ele apareceu. E como todo o nosso corpo é inervado, ele pode aparecer em qualquer parte do nosso organismo. É muito comum a sua apresentação nas regiões superiores do nosso organismo. E principalmente na região torácica. Então, o indivíduo ele começa a manifestar sintomas em torno de 1 a 2 dias antes de aparecer a lesão. Quando aparece a lesão, é claro, início todo mundo já sabe que pode ser um herpes. Mas o problema é que às vezes ela demora um período. E aí é frequente, às vezes, quando acontece no tórax, pela intensidade da dor,
o indivíduo achar que está infartando. Então, muitas vezes, ele procura um cardiologista, ele faz até exames mais invasivos, como cateterismo, e na verdade vem normal, e aí depois de um período surgem as lesões. Então, o herpes zoster é uma doença que tem uma morbidade elevada, pode deixar sequelas importantes, né? Inclusive levar ao óbito, a depender do local de acometimento inicial do vírus. Essas sequelas, elas podem ser permanentes? Elas são permanentes? Pode. A principal sequela que o herpes zoster desencadeia no nosso organismo é a dor crônica, que a gente chama de nevralgia. Essa dor, ela tem intensidade de acometimento variável. Pode ser desde uma dor branda até uma dor lancinante. Então, lá no nosso ambulatório, a gente recebe muitos pacientes com dores incapacitantes, que pode durar meses, alguns pacientes até mais de ano, levando ele a fazer uso crônico de analgésicos potentes. E muitas vezes, sendo necessário, inclusive, ser submetido a um procedimento cirúrgico para queimar o nervo, né? Que a gente chama de bloqueio. Então, essa intensidade da sequela da dor, que a sequela que a nevralgia deixa, ela está diretamente relacionada ao tempo de demora de início do tratamento. Quanto mais cedo o indivíduo ele procurar um serviço de saúde e iniciar um tratamento específico, maior a chance dele ficar sem a sequela. Acontece que grande parte da população já tem alguns conceitos pré-formados em relação ao herpes zoster. Que, né, passou xixi de aranha à noite, aí no outro dia amanheceu com a vesícula, aí tem sempre uma folha, um chá que vai melhorar, e aí nisso alguns dias vão se passando, e aí a lesão vai se instalando na intensidade de acometimento do nervo, e mesmo após a cura, a cicatrização das lesões, que foram aquelas vesículas que foi mostrado agora, o indivíduo ele pode ficar com a dor crônica, né? Incapacitante. E aí já não tem nada a ver mais com o vírus, e sim com a sequela que o vírus deixou. Nossa. Esse nervo, por exemplo, que ficou, né, sequelado, como é que ele é identificado? Que tipo de exame? Porque, assim, às vezes, se a pessoa não teve, por exemplo, as feridas por várias partes do corpo, como saber que é aquele nervo em caso da necessidade de fazer a cirurgia, né, o bloqueio? Boa pergunta. Na verdade, não tem um exame laboratorial específico. Né? Existem métodos sorológicos que indicam que o indivíduo já teve um contato, mas para indicar a doença, o diagnóstico ele é eminentemente clínico. E a lesão é muito característica, porque quando, diferente da varicela, da catapora, que o organismo inteiro é acometido por lesões, quem teve catapora vai se lembrar disso, no caso do herpes zoster, da varicela zoster, a lesão ela comete uma região específica, que nessa foto ela ilustra muito bem, que a gente chama de dermátomo. O que significa isso? É uma região onde tem um nervo afetado. Então a gente consegue delimitar qual nervo está sendo acometido a partir do momento em que surgem as lesões. Pode ser no tórax, pode ser no dorso, pode ser na face, pode ser no olho. E aí a lesão, como ela tem uma característica bem definida, você sabe onde começa e onde termina, você consegue identificar qual nervo está sendo afetado. Lembrando que o diagnóstico ele é eminentemente clínico, ou seja, é ver a lesão, identificar as vesículas. Muitas vezes o paciente ele já passou dessa fase e ele nos procura já com a pele em cicatrização. Então a gente consegue identificar certinho onde é o ponto de acometimento. Esse folder, gente, que é um folder de uma vacina que a gente vai falar daqui a pouco ainda, né, com o Dr. Luciano sobre as questões de vacina, mas ele traz alguns dados e aí tem todas as indicações, né, científicas desses dados. Estima-se que uma em cada três pessoas desenvolverão a doença. A dor horrível e extrema pode ser pior que a dor do parto. Como o senhor está falando de dor crônica, né? Isso, a pessoa falou em meses, falou em anos, mas pode ter situação que a pessoa pode ficar até com incapacidade ou ficar tendo que lidar com isso o resto da vida, doutor? Pode. As mulheres sabem que a dor do parto é lancinante naquele momento, mas depois que passou, resolveu.
a dor do Você até herpes esquece, né? vai ser um fiel companheiro do paciente, né? E a dor é Nossa. muito subjetiva e muito relativa. Então eu tenho pacientes que convivem com a nevralgia pós-herpética por anos, né? E as custas de analgésicos potentes, como derivados de opioide. Muitas vezes é um relato muito frequente, né, da população, que a dor é como se fosse um dente inflamado. Ele está lá quieto, de repente ele dá aquele choque imenso. E os pacientes não conseguem dormir direito, ficam com insônia, porque a dor à noite é importante. Muitos têm incapacidade até de deitar. Então, é uma situação que só quem já teve e quem convive com a lesão sabe dizer melhor. E muitas vezes a dor é tão intensa que chega a levar a uma incapacidade de trabalho, de relacionamento, porque o indivíduo ele começa a ficar deprimido, ele começa ele fica hipoativo em detrimento daquela situação. E essa é uma queixa bastante frequente nos ambulatórios de infectologia que a gente tem visto aí de forma rotineira, né? Agora, quais são assim os tratamentos para o herpes? Aí acho que o tratamento da dor tem que ser a parte também, né? Como é que é feita essa composição para o tratamento? Então, o herpes não surgiu hoje, nem ontem, nem anteontem, já é antigo na população. Então, o que é importante a gente identificar é desmistificar alguns preconceitos já formados, né? Por exemplo, passou xixi de aranha. Isso é uma lenda, né? É o cobreiro. Está relacionado com picada de inseto, outra lenda. Então, o herpes zoster nada mais é do que a reativação do vírus da varicela. E aí, a partir do momento em que o indivíduo começa a ter aquela dor de forte intensidade, com o surgimento das vesículas, das bolinhas, ele tem que rapidamente procurar o serviço de saúde, um ambulatório de infectologia, para que ele possa iniciar o seu tratamento. Existe uma classe de medicamento antiviral, né, que é basicamente aí o aciclovir e os seus derivados, que se iniciado precocemente, nas primeiras horas de surgimento da vesícula, ele vai atuar, primeiro, diminuindo o tempo de sintomatologia, ajudando na cicatrização e prevenindo também a nevralgia pós-herpética. O que acontece é que grande parte da população que procura aí um tratamento alternativo, ao chegar ao ambulatório de infectologia, ele já chega com a lesão instalada e com a sequela também instalada. Então, pouco pode ser feito do ponto de vista de combate diretamente do vírus, que é usar o antiviral. Aí a gente parte para uma segunda etapa, que é a etapa do controle da dor. Porque muitos dos pacientes nos procuram pela dor, pela nevralgia. E aí a gente tem que atuar associando medicamentos analgésicos, e tem uma série de medicamentos. Então, inicia-se com analgésico potente, e se o indivíduo não tiver uma melhora com a dor de forma incapacitante, aí a gente trabalha em parceria com o médico especialista em dor, para que esse colega possa então avaliar a possibilidade de se fazer um bloqueio, que é uma anestesia direto do nervo, ou às vezes queimar esse nervo, né? Então, são duas etapas do tratamento. A primeira é o mais rápido possível, mediante o surgimento das lesões, iniciar o antiviral. E a segunda é o controle da dor, que aí é muito relativo a depender da intensidade com que ela aparece. A partir do momento que há o tratamento, né? E aí você, digamos, faz o vírus voltar a adormecer, né? Ele pode voltar a ser reativado em alguma outra situação? Nós temos a família herpes vírus, né? Então a gente conhece 3 vírus que se destacam com maior frequência. Isso é importante diferenciar para a população, porque às vezes tem uma confusão. Nós temos o herpes tipo 1, que é o labial, né? Muito se conhece como sapinho. Tá com sapinho na boca, é o herpes tipo 1. Nós temos o herpes tipo 2, que é o genital, que é de transmissão basicamente sexual. E nós temos o varicela zoster. São primos, mas não são a mesma coisa. Por que isso é importante dizer? Porque no herpes tipo 1 e no herpes tipo 2, é característica da doença a sua recidiva. Então quem tem herpes sabe que de vez em quando, no estresse, uma insolação, volta a lesão. Do genital, ele volta ainda mais, se tem uma recidiva maior.
Já na varicela zoster, no herpes zoster, que é o nosso assunto aqui, a recaída, a recidiva é muito difícil acontecer. Para que isso aconteça, é necessário o indivíduo ter fatores de risco, dentre eles um estado de imunossupressão, de queda da imunidade muito importante. Então, às vezes a gente fala, o paciente ele vai ao nosso consultório falando que está tendo recidiva do herpes zoster. Não, ele está tendo recidiva do herpes simples, seja o tipo 1, seja o tipo 2. Né? Então, felizmente, a recaída da varicela zoster é bem rara. É bem difícil, né? Menos mal, né? Eu já vi profissionais da área de nutrição falando sobre a questão de alguns alimentos que tem uma substância que, se eu não me engano, é a arginina, que pode reativar esses ossos, pode acordá-lo, digamos. O senhor tem na sua clínica essa percepção? Não, isso não é frequente, essa queixa. Bom, quais são os fatores de risco que poderiam corroborar para o indivíduo ter o herpes? Como toda infecção, o status imunológico é o principal fator desencadeador, né? E aqui nós temos hoje na população geral um leque de variáveis, porque com o avanço da medicina, a sobrevida da população aumentou muito, principalmente daqueles pacientes portadores de doença crônica, como câncer, como doença reumática, portadores de HIV/AIDS, que conseguem ter uma sobrevida às custas de medicamentos que levam à imunossupressão. Então, qualquer medicamento que mexa no equilíbrio imunológico, quimioterapia, corticoide, agora na área da reumatologia, os chamados imunobiológicos, eles podem predispor uma recidiva do herpes. Outra variável, o diabetes, pacientes que têm doença renal crônica, e o idoso, porque o idoso é uma fase, a terceira idade, a senilidade é uma fase do nosso ciclo de vida, mas o idoso ele também acaba evoluindo com processos imunossupressivos. E isso favorece muito o surgimento do herpes. Então, o que a gente vê no nosso consultório é o idoso procurando com uma lesão já instalada. Aí são situações em que a imunidade acaba baixando e aí abre portas aí para a recidiva do vírus da varicela, que está incubado lá no nervo, questões aí de muitos anos para trás, né? Bom, este é um folder que fala traz essa conscientização, né? Pessoas com mais de 50 anos é mais comum, mas assim, vacina, né? Falando de prevenção, né, doutor? Antes da vacina do zoster, que está disponível, né, já no sistema privado, mas eu queria saber, assim, as vacinas que a gente faz quando criança, tem alguma vacina que a gente faz que é um preventivo para varicela? Ou como é que está hoje essa questão vacinal? Ela é obrigatória, não? Eu, como infectologista, e a gente trabalha com a ciência, nos últimos anos a gente discutiu muito essa questão de vacina, principalmente aí com a questão da Covid-19, né? E a vacinação foi posta em xeque, se tinha efeito ou não. Sim. Na verdade, eu costumo dizer que o pior vírus que existe na face da Terra é o vírus da fake news, porque ele se alastra e se propaga de uma maneira assustadora. E muita fake news foi criada em torno de vacinação. Então, a vacinação é importante para a população, ela faz parte de um programa de saúde pública e nós temos a vacina para o herpes, sim. Quando pequeno, está lá no calendário vacinal, a vacina tetravalente, viral. Nessa vacina tetravalente viral tem a vacina contra a varicela, que os indivíduos ali, a partir do 14º mês, 15º mês de vida, já podem tomar. Então, a tetravalente viral, vacina contra a varicela. Já na fase adulta, nós temos duas classes de vacina contra o herpes, que uma delas já está disponível na rede pública, né? Os indivíduos imunossuprimidos, ou aqueles indivíduos que irão passar por um processo de imunossupressão, por exemplo, o indivíduo ele faz o diagnóstico de câncer, um linfoma, uma leucemia, e aí no preparativo para ir para uma quimioterapia que vai baixar a imunidade, vai tornar aquele indivíduo imunossuprimido, o próprio oncologista já passa preventivamente algumas vacinas que ele deva tomar, dentre elas a da varicela zoster. Nós temos duas categorias, uma que é de vírus atenuado
e uma que é de partículas virais, que a gente chama de recombinante. O que nós temos na rede pública ainda, no Sistema Único de Saúde, é a de vírus atenuado. Essa vacina, ela é boa, porém ela tem algumas contraindicações. Por exemplo, o paciente imunossuprimido, aquele que está com imunossupressão avançada, um paciente que tem HIV numa fase de AIDS, um paciente que está em tratamento oncológico, é contraindicada essa vacina. Porque como ela é de vírus atenuado, significa que o vírus está vivo. E se ele encontrar um organismo imunodeprimido, ele pode reativar a doença. Então ela é indicada para indivíduos que têm um sistema imunológico bom. Já a vacina recombinante, a nova que saiu no mercado, ela é de partícula de vírus. Então a gente chama ela de recombinante. E essa vacina pode ser feita para todos, independente do grau de imunossupressão. E ela tem um poder imunogênico um pouco melhor que a outra. Então, existem essas duas vacinas. Porém, essa recombinante, ela ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. Sim. Agora, a questão de idade para se vacinar, só pode vacinar ou ela é mais eficiente a partir dos 50 anos? É verdadeiro ou falso? É relativo. Isso é muito relativo. Porque você pode ter um indivíduo com 18 anos que vai fazer uma quimioterapia. Você pode ter um indivíduo com 18 anos que tem o vírus do HIV. Um indivíduo jovem que tem um diabetes avançado. Então, depende da faixa etária. A gente sabe que na população acima de 50 anos, no passar para a terceira idade, já existe um risco maior de adoecimento pela própria característica da idade. Mas ela não é específica para idosos. Muito pelo contrário, ela é para qualquer faixa etária adulta que esteja ou vá ser submetida a um processo de queda imunológica, algum tratamento específico. Então, às vezes o indivíduo ele tem um lúpus, às vezes ele tem uma artrite reumatoide, é uma jovem que vai precisar passar por uso de dose alta de corticoide, que é o imunossupressor, ou vai fazer o uso do chamado imunobiológico. Então, antes que ela se submeta a isso, ela pode vacinar, independente da sua faixa etária. Claro que nos idosos, o risco é muito maior. Ontem, por exemplo, eu recebi no meu consultório 2 pacientes. E, infelizmente, a população ela chega ao nosso ambulatório já com a lesão instalada, já com a sequela, querendo tomar a vacina para evitar a complicação. Não, uma vez instalada a lesão, a gente trata a sequela. A vacina, na verdade, é para evitar que reapareça a doença, né? Mas depois que ele trata a lesão, zerou, tá quietinho o vírus lá, pode tomar vacina? Pode. É uma pergunta muito frequente também. Doutor, eu posso vacinar agora? Pode. É claro que a gente orienta que a pessoa passe o ciclo da doença, que as lesões cicatrizem bem, né? Ele pode continuar com a dor, mas a lesão da pele em si, as vesículas, aquela lesão feia que a gente observa, que esteja plenamente cicatrizada, e após isso ele deu um descanso em torno de 30 dias. Aí ele pode vacinar dessa que eu recomendo, a recombinante, ou seja, de partícula de vírus. Gente, vocês conseguem imaginar o quanto de informação que a gente está trazendo aqui, né? Eu acho que assim, eu estou tentando buscar o máximo de dúvidas possíveis que eu acredito que, né, que as pessoas tenham. Isso. Mas assim, faltou alguma coisa, doutor? Isso aqui para a gente encerrar assim, algo que a gente não falou? Eu agradeço por nós estar aqui discutindo esse assunto. É importante, é frequente na população e toda e qualquer patologia que é prevenível, a gente recomenda a prevenção, né? O herpes é uma delas. Como a gente havia comentado, na primeira infância é muito comum a varicela, porque ela é uma doença altamente infecciosa, de alta transmissibilidade. Então a gente observa que no ambiente escolar, por exemplo, quando surge uma criança com varicela, logo outros aparecem. Antigamente tinha, desculpando, mas tinha essa tradição, né? Fulano está com filho com catapora, todo mundo leva para pegar logo. Isso. Né? Porque, de certa forma, uma vez infectado, o seu organismo começa a produzir resposta de defesa e se ele for exposto novamente, ele consegue proteger. Até um determinado ponto, quando essa proteção ela se torna insuficiente decorrente de outras variáveis. Então, o que a gente observa é que grande parte da população, principalmente da terceira idade, chega ao nosso serviço já com a sequela instalada. Chega com a dor,
chega com a lesão na face, às vezes fica a lesão de mancha, perda de audição. E conviver com dor é uma das piores sequelas que o indivíduo pode ter. Então, a recomendação que a gente faz é que vacine. A vacina está disponível na rede pública e na rede privada. Lembrando que na rede pública ainda não temos a recombinante, mas eu acredito que vai ser uma questão de tempo. E essa vacina pode prevenir imensamente a probabilidade do indivíduo recidivar a doença. Bom, aquele indivíduo infectado, doutor, eu peguei o vírus, eu posso transmitir o zoster? Pode. E a transmissão se faz pelo contato direto, que às vezes a pessoa, o parente quer ajudar e pondo a mão na vesícula para fazer o curativo, e também pela via respiratória. Por isso esse indivíduo tem que cumprir uma quarentena, ficar isolado até as lesões cicatrizarem. E mesmo após infectado, pode vacinar? Sim, pode vacinar. E a recomendação que eu faço é, primeiro, desmistificar essa doença, que ela é milenar, né? Essa coisa de xixi de aranha, passou um fio infectado, lenda. E aí, como é lenda e como a gente vê, é muito antiga, a gente vê as pessoas, né, tentando se automedicar, colocando borra de café, chá. Nada disso resolve. Tem que procurar rapidamente o tratamento e a prevenção da dor. E hoje nós temos a profilaxia, que é vacinar. Portanto, eu acho que esse momento nosso aqui, ele tem esse objetivo de esclarecer a população dos mecanismos de se evitar o adoecimento. Uma dúvida que ainda faltou, que eu me lembrei. A medicação, né, a ciclovir e os seus, né, similares aí, é uma medicação cara. No SUS ela é oferecida? Nós temos 3 classes tipos de medicamento derivados do ciclovir. Tem o aciclovir, o fanciclovir, né, e o valaciclovir. Todos têm boa eficácia terapêutica. O que vai diferenciar é a posologia, porque no caso do aciclovir você precisa tomar mais comprimidos. Então isso acaba sendo um fator incapacitante. Já as outras medicações, você toma menos comprimido para ter um custo mais elevado. Quem teve herpes zoster ou herpes simples sabe do custo disso aí. Na rede do SUS, em algumas localidades, a gente encontra o aciclovir, principalmente nos serviços que distribuem medicamento para HIV/AIDS, que a gente chama de SAI, porque nessa população é frequente esse tipo de aparecimento das lesões. Então lá, frequentemente, a gente encontra esse medicamento. Né? E com orientação médica, isso, né? Com a receita, vai lá. Eu acredito que nas unidades básicas de saúde, nos PSFs da vida, a gente não vai encontrar. Precisa ser no setor específico que trata IST ou AIDS. Bom, onde encontrá-lo? Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser de repente está surgindo aí, está sentindo esse choque no corpo, nem apareceu lesão, né? Essas dores, né? O senhor tem consultórios, onde que tem redes sociais? Isso é uma coisa interessante, né? Hoje em dia, né? Eu ainda sou do século passado, sabe? Então eu estou evoluindo nessa questão de redes sociais. Mas eu sou professor universitário, lá do Hospital Universitário Júlio Miller, coordeno um ambulatório de doença infecto-contagiosa, que é o ambulatório 3. A gente tem um ambulatório bastante ativo para atender a demanda dos pacientes do SUS e também atender na rede privada, ao lado do Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, na Rua dos Miosotes, 719. O telefone é 3621-7902. 3621-7902. Eu diria que na ordem do dia, eu atendo uma média de 2 a 3 pacientes com sequela de herpes zoster por semana. Nossa. Na faixa etária idosa. Ontem mesmo, a gente atendeu uma paciente que tinha uma lesão na face e acometendo a visão. Além do acometimento de pele, ela teve uma lesão da córnea. E aí dificulta um pouco mais o tratamento. Então, assim, para essa população, e para todos de um modo geral, acima de 40 anos, eu recomendo que vacine. É isso. Tá joia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, desmistificar essa doença que muito se criou em termos de lenda em cima dela,
e a partir desse momento massificar aí alguns mitos, quebrar alguns mitos no sentido da prevenção, inclusive, né? Com certeza. Tá joia. Obrigado. Obrigada. Nós conversamos com o Dr. Luciano Correia Ribeiro, médico infectologista, falando sobre o herpes zoster. Divulgue essa entrevista, gente. Ela está assim com uma riqueza de detalhamento, de informações, de orientações, de esclarecimentos, né, falando de lesões, de riscos, do que pode vir a ocorrer depois. Então, assim, é uma prestação de serviço. Então, eu peço a você, curta, compartilhe, mande nos seus grupos de WhatsApp. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. E está ali no destaque, depois sai de destaque no site, mas continua ali, você pode procurar. Obrigada pela audiência, até a próxima.